Olá! Hoje eu vou apresentar mais um exemplo envolvendo o Teorema de Stokes. Dessa vez, a gente vai trabalhar num caminho fechado no plano XY. Vamos ver a definição. Seja o caminho fechado C, é importante frisar que o caminho é fechado, o que é importante para a aplicação do Teorema de Stokes. Ele está no plano XY, que é equivalente a dizer que Z igual a zero. E ele é constituído do segmento de reta que liga a origem até o ponto 1, 1, 0, que é esse segmento que eu esbocei aqui. O caminho é fechado pelo arco de parábola que volta para a origem. O arco de parábola, y igual a x², que liga o ponto 1, 1, 0 até o ponto 0, 0, 0, que é a origem. Então, o caminho é esse, está orientado dessa forma, no sentido horário de quem enxerga da perspectiva de vocês. O campo é F igual a XJ. Eu vou adotar a seguinte estratégia para calcular a integral de caminho. Eu vou primeiro integrar ao longo do segmento de reta e depois ao longo do arco de parábola. Mas para simplificar, eu vou calcular ambos orientados no sentido da origem até o ponto 1, 1, 0. Então depois eu vou subtrair a primeira integral da segunda integral. Eu já trabalhei exatamente com esse campo e essa família de curvas num vídeo anterior. Vamos ver um trechinho dele agora. Quando eu integrar esse campo do ponto 0, 0 até o ponto 1, 1 pelo segmento de reta que os liga, eu vou encontrar um valor diferente do que se eu integrar por esse segmento e depois por esse. Ou se eu integrar por um arco de parábola ligando os dois pontos. Agora que vocês viram esse trecho do vídeo anterior, eu vou aplicar no nosso caso específico. Eu esbocei aqui o caminho C1 e o caminho C2, o C1 é o segmento, o C2 é o arco de parábola. Vou escrever algebricamente a parametrização. C1 vai ser parametrizado como segmento de reta, que eu escrevi TI mais TJ. Quando t igual a 0, nós estamos na origem. Quando t igual a 1, nós estamos em I mais J mais 0 vezes K, que é exatamente aquele ponto de lá. Já o C2, a parametrização do C2, então, vai ser dado por TI mais T²J. Naturalmente, o Y, que é T², é o quadrado de T. Então, é satisfeita a equação da parábola Y igual a x². É fácil ver que essas duas parametrizações, vamos chamar de R1 e R2, são muito parecidas, só mudam por esse expoente. Elas caem, no caso geral, TI mais T na gama J, com gama igual a 1 e gama igual a 2. Eu resolvi exatamente essa integração naquele mesmo vídeo anterior. Vocês podem dar uma olhada, eu vou botar mais um trechinho para vocês verem. Copiei aqui a expressão da parametrização, RTI mais T na gama J, reforçando, quando t igual a 0, a gente está no ponto 0, 0. Quando t igual a 1, a gente está no ponto 1, 1. Mas o caminho vai depender de gama. Se gama é 1, uma reta, se gama é 2, um arco de parábola, assim por diante. Agora eu vou calcular o R'. I, derivada de t, é 1. A derivada de t na gama é gama t na gama menos 1. Então é I mais gama t na gama menos 1, J. A integral de caminho pode ser expressa em termos da parametrização. Então a integral de 0 a 1 de f R' dt. O f, para quem não lembra, é xj, então só tem a componente j não nula. Então a componente i é 0, quando eu multiplico aqui é 0. Então é gama t, gama menos 1, vezes o x. Ao longo da parametrização, o x é o t, e o y seria o t na gama, mas eu não vou usar aqui, só vou usar o x. Então a integral que eu tenho que resolver é aquela, agora uma integral simples.
a integral de t na gama é t na gama mais 1 dividido por gama mais 1, substituindo em 1, substituindo em 0, tenho gama sobre gama mais 1. Bom, vocês viram que o resultado dessa integral é gama dividido por 1 mais gama. Então, no primeiro caso, gama igual a 1 é 1 dividido por 1 mais 1, e no segundo caso, gama igual a 2 é 2 dividido por 1 mais 2. Vamos substituir usando essa fórmula aqui. Bom, pela estratégia que a gente adotou para calcular essa integral de caminho, a gente tem a seguinte expressão: a integral do caminho fechado é igual à integral no primeiro caminho, vou chamar de I1, menos a integral no segundo caminho. Lembrando que o menos é porque eu calculei da origem até aquele ponto, mas eu quero somar da origem até aqui, depois aqui até esse ponto, tem que inverter o segundo. Então, usando aquela mesma fórmula anterior, a gente pode calcular essa integral. O I1 é 1 dividido por 1 mais 1, enquanto o I2 é 2 dividido por 1 mais 2. Isso aqui é 1 meio menos 2 terços, o que é sobre o denominador 6, 3 menos 4, menos em sexto. Então, a integral no caminho fechado, orientado no sentido horário, vale menos um sexto. Agora a gente vai refazer esse cálculo usando o teorema de Stokes. E a gente vai chegar exatamente no mesmo resultado. Vamos ver. O teorema de Stokes diz que a integral no caminho fechado é igual à integral na superfície limitada pelo caminho do rotacional pela normal ds. Existem muitas superfícies que podem ser escolhidas limitadas por esse caminho, mas a escolha mais natural é a porção de plano limitado por essas curvas, essa região aqui. Eu vou calcular então o rotacional do campo, lembrando que o campo vale xj. Vamos lá. Tracei o diagrama para o cálculo do rotacional. Eu vou olhar cada uma das coordenadas. Começar pela primeira coordenada, derivada em y de 0 e derivada em z de x. Então, essa coordenada vai ter componente 0. Depois, na segunda, derivada em z de 0 e derivada em relação a x de 0. Então, também não tem nada. Já na terceira componente, sim. K, derivada em relação a x de x é 1 e a derivada em relação a y de 0 é 0. Então, a gente tem que 1 na componente K. Eu vou apagar essa parte e vou deixar só essa informação. Rotacional sendo K, o vetor normal à superfície é menos K, porque ele está orientado no sentido horário, botando minha mão direita aqui eu vejo que está para lá meu polegar. Então, rotacional de F vezes a normal é K vezes menos K, que é menos 1. Então, eu tenho que integrar menos 1 na região. A região é essa porção de plano entre as duas curvas, o segmento de reta e o arco de parábola. Então, agora fazer uma conta usando aquelas técnicas de cálculo 1. Eu vou apagar e a gente faz. Então, agora aplicando o teorema de Stokes, eu tenho que essa integral de caminho fechado é integral de menos 1 dA na superfície. A superfície é a porção de plano no plano xy limitada por essas duas curvas, a curva y igual a x e y igual a x². Então, eu vou fazer a integral de 0 até 1, que é daqui até aqui, dx, e vou colocar a curva de cima, que é y igual a x, menos a curva de baixo, que é y igual a x². Agora eu vou integrar. Com menos 1 vai ficar menos aqui, quase ia esquecendo. Isso aqui é igual menos x² sobre 2 menos x³ sobre 3, avaliado de 0 a 1, o que é menos 1 meio menos 1 terço. 1 meio menos 1 terço é 1 sexto. Isso aqui é igual a menos 1 sexto. Exatamente o mesmo valor que eu tinha obtido antes
via uma integração direta da curva. É isso aí, muito obrigado, até a próxima.